Olá, bom dia e a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Que Deus derrame para toda vez bênção sobre bênção e que o Espírito de Deus reinará em todos vocês. Estou aqui de volta mais uma vez fazendo esse vídeo para que nós possamos compartilhar esse vídeo aí. É um evangelismo que nós temos que fazer. A partir de agora, nós vamos ler um texto aqui que nós temos como tema aonde você quer estar, na primeira classe ou na segunda classe. É uma leitura bonita, muito conhecida, e ela pode ser interpretada de várias formas, conforme o Espírito Santo tem que transmitir para você, né? Porque a palavra ela se renova cada vez mais e mais. Então eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida, pela a vida de todas as nossas famílias, todos nós entes carentes. Mas antes de começar o nosso texto, gostaria que você, quando estiver assistindo este vídeo, você deixe seu joinha, deixe seu comentário e se inscreva no canal para que cada vez mais nós possamos se aperfeiçoar mais com esse canal. Ele venha ter uma melhora para que nós possamos evangelizar através desta mensagem. Então eu quero chamar a atenção nesta manhã maravilhosa, dia 22 de dezembro, que aqui nós temos como base a primeira classe e a segunda classe. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Aonde você quer estar? Na primeira classe ou na segunda classe? Aí você pode deixar seu comentário, fazer o que você quiser. Mas não esqueça de deixar o seu joinha. Você vai lá, aperta no seu joinha e se inscreva no canal. Para que nós possamos cada vez mais, o canal está melhor para nós transmitir uma palavra abençoada para você. Não paga nada, tudo é gratuito, porque de Deus tudo é gratuito. De Deus nós não temos que cobrar nada dele. Pelo contrário, ele tem que cobrar de mim e cobrar de você. Porque ele é o dono de tudo. Nós somos filhos dele, criatura dele, feitura dele. Então, ele nos deu a sua palavra para que nós possamos transmitir para os nossos irmãos, né? Muito bem. Então, nós temos no texto de hoje, aqui nós vou ler, depois você pode até pegar o seu livro sagrado, a Bíblia, que é um livro muito importante de ensinamento, de coisas maravilhosas, conteúdos muito maravilhosos. Porque nós vamos ler aqui Lucas, no capítulo 9, né? Lucas capítulo 9, isso mesmo. Louvado seja Deus. Um texto todo muito conhecido. Não, 9 não, 19. Lucas 19. Lucas 19. Nós vamos ler do verso 12. E depois os irmãos podem conferir aí, que é um texto muito maravilhoso, que nós possamos interpretar de uma forma sobrenatural, através do Espírito Santo de Deus. E diz o texto, do verso 12 em diante, Lucas 19, do verso 12. E disse, pois certo homem nobre partiu para uma cidade remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aquele servo, a quem lhe tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado. Tinha ganhado. Muito bem, só até aqui. Então aqui a gente vê aqui nesse texto, a Bíblia nos relata aqui em Lucas, que um certo homem nobre partiu para uma terra remota,
a fim de tomar para si um reino, e voltar depois. E chamando 10 servos seu, deu-lhe 10 minas, e disse, negociai até que eu venha. Agora ele diz aqui, mas os seus concidadãos aborreciam-no, e mandaram após ele chamar embaixadores, dizendo, não queremos que ele reine sobre nós. Amém? Vamos fazer uma breve confissão. Querido, meu eterno Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estou aqui fazendo este vídeo, Senhor, para que chegue na mão de todos, para que possa ouvir essa palavra, esse texto e meditar cada vez mais e ter conhecimento da Tua palavra, porque muito, Senhor, ainda falta conhecimento. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu não sei nada, sou igual a todos, mas sobre a Tua palavra estarei falando. Amém? Então, queridos, a gente vê aqui no texto que a Bíblia relata sobre um homem nobre, que ele veio para tomar posse de um reino, de uma terra remota, ou seja, um povo sem conhecimento da palavra, outros que tinham conhecimento da lei, mas a lei da terra, e por isso que ele chamou de uma terra remota. Porque o que é uma terra remota? Uma terra que, no caso, por falta de conhecimento, de interesse dos seres humanos que foi criado por Deus, que somos eu e você. Então aqui, querido, nós temos aqui várias maneiras de interpretar esse texto. Nós temos que trabalhar? Sim, temos que trabalhar. Tanto trabalhar para o nosso bem-estar de cada dia, como trabalhar para o nosso bem-estar espiritual. Então eu quero lhe chamar a atenção em algumas coisas, fazendo uma pergunta para você. Aqui nós vamos dividir em duas classes, a primeira classe e a segunda classe, né? Porque a primeira classe e a segunda classe. Aí depois, de acordo com conforme nós vamos falar da palavra, nós vamos falar sobre a primeira classe, quem é a primeira classe e a segunda classe. E bênção que cai sobre mim e sobre você. Então, a primeira classe e a segunda classe. Qual é a classe que você está? Qual é a classe que você quer para você? A primeira ou a segunda? Deixe seu comentário quando você dizendo qual é que você quer estar, da primeira classe ou da segunda classe. Porque esse homem nobre, ele veio para uma terra remota, e conforme diz o texto. E o povo tinha por obrigação de cuidar daquela terra e daquilo que ele deixou para o povo granjear. Mas aqui está falando de dinheiro de moeda para granjear. Mas aí nós temos que entender que Deus deixou o dinheiro, foi feito pelo homem, mas através do seu poder, da sua graça, para um meio de comércio, sobreviver, mas tudo honestamente, sem enganação e sem ganância. Então, ele veio para a terra remota, mas ele precisava de voltar. E depois, mas ele veio para reinar naquela terra. Mas os seus concidadãos não permitiram. Então ele teve que voltar. Ele foi fazer uma viagem, como diz o texto. E depois, conforme está dizendo isso aqui. E diz, pois, certo homem nobre partiu para uma cidade remota a fim de reinar, a fim de tomar para si um reino. E voltar depois. Ele veio para reinar, né? E tomar posse. E ele veio para tomar posse e depois voltar para reinar, né? Muito bem. Então, nós temos que entender aqui uma coisa, que moeda, quando se fala naquela época, quando se falava moeda, mas era tudo em ouro. Moeda de ouro, era moeda de ouro. Hoje em dia a gente não vê mais isso, moeda de ouro, mas se baseando no texto aqui, você vê que as coisas eram tudo boa, mas tinha aquela da primeira classe ou da segunda classe, aquela dos união,
falta de compreensão de um com o outro, porque um querem ser mais do que o outro. Ah, você não pode ter isso, porque você é aquilo, outro, ah, eu só posso ter isso. Mas uma coisa importante, tudo que nós temos que agradecer ao nosso bom Deus, porque Ele é grandioso e maravilhoso para nos dar o que nós precisamos e as nossas necessidades. Mas primeiramente nós temos que trabalhar. Trabalhar, e nós temos que granjear. Granjear, mas nesse texto aqui, não é granjear sobre coisas mal adquiridas, coisa que não pertence a nós, sim, granjear negócio honestamente, não é negócio desonestamente. Porque num dia nós temos que prestar conta. Nessa técnica nós temos que prestar conta de tudo. Do que nós fizemos, do que nós trabalhamos, se nós amamos uns aos outros. Enfim, nós temos que prestar conta de tudo. Para que nós possamos, conforme, sendo nos tratar conforme ele disse. Servo bom e fiel. Servo bom, no pouco fosse fiel, goza do teu Senhor. Ele disse. Como ele diz aqui, ó. E esse homem nobre, ele veio. Quem é esse homem nobre? Então veja aqui que esse homem, ele veio, ficou aqui na terra com os concidadãos para fazer uma grande obra e dar um grande ensinamento para ele, um grande livramento, dar ensinamento pelo qual muitos ainda não entendiam, até mesmo os homens da lei interpretavam diferente. Mas os concidadãos não o receberam. Agora eu pergunto para você, você quer receber esse homem nobre que veio para a terra remota? Você quer receber ele? Você quer ficar na primeira classe ou na segunda classe? Mas, irmão, qual é a primeira classe e qual é a segunda classe? Sim, nós vamos falar sobre isso, qual é a primeira classe e qual é a segunda classe. Agora a pergunta é, em que lado você quer ficar? Na primeira ou na segunda? Então ele chamou aquele servo dele e distribuiu as minas. E disse, quando ele disse, e aconteceu o quê? Voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que chamassem aquele servo, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado. Ganhado e negociando. Muito bem. Então, se você tem uma oportunidade, se Deus lhe deu uma chance para você, que Ele dá várias chances para que você venha trabalhar. Ah, mas eu tenho que trabalhar serviço pesado em tudo. Enquanto nós estivermos aqui na nossa terra, nós temos que trabalhar. Mas de trabalhar em 2 trabalhos. Trabalhar para o nosso bem-estar e trabalhar para a obra do Senhor. E aí? O que você entende sobre isso? Ah, pois muito bem. Pois aqui está. Então veja aqui que Jesus, ele veio, né? Ele veio para que possam, e disse, pois, certo homem nobre partiu para uma cidade, para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Ele veio, certo homem nobre, ele partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Ele veio. Mas quando esse homem veio, ele veio e trabalhou, se esforçou. Chegou a época a época dele começar o seu ministério e começar a formar os seus convidados para trabalhar. E ele chamou os seus convidados para trabalhar. Eles foram trabalhar com ele. Uns, como mau interesse, se desviou para o outro lado. Por isso que eu pergunto a você, qual é o lado que você está, na primeira classe ou na segunda classe? Agora, aí nós vamos entender. Para que nós não possamos ir muito além, veja que ele diz aqui,
no verso 14. Mas os seus concidadãos aborreciam e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Muito bem. Ele está certo? Sim, por um lado estamos. Mas também estou errado. Mas eu digo sim que ele está certo por quê? Porque nosso Deus, ele deu o hábito de escolha. O caminho que você deve escolher. O caminho largo e o caminho estreito. E você quer escolher qual caminho? O largo ou o estreito? Mas ele deu a instrução para cada um trabalhar. Granjeai até que eu volte. Ou seja, ele teria que prestar conta, quando ele chamou aqueles 3 servos para prestar conta do que ele deu para ele granjear. Então, quando ele voltar para tomar posse do seu reino, ele tem que prestar conta do que ele ganhou, do que eles ganharam, aqueles três servos. E aí é que está a interpretação da palavra. Se ele deu o dom de você pregar a palavra, você vai pregar. E até vai através do seu desempenho cada vez mais, ele vai lhe dando outros dons. Ou seja, você está multiplicando. E vai multiplicando e assim cada vez mais vai dando mais dom espiritual para você. Agora, se você pegou a palavra, ouviu a palavra e os guardou, como que você vai granjear? E quando você for prestar conta, o que você vai fazer? O que você vai falar? Que fez o quê? Não. Eu guardei. Está guardadinho ali, toma aqui o que é seu. Não. Mas se ele veio, e ele veio para colher aonde ele não plantou, entregou da sua mão. E ele disse, granjeai, ou seja, multiplicai-o, porque ele quer fruto aonde ele não semeou, pelo qual ele deixou para mim, para você, para todos nós, para nós frutificar, multiplicar na palavra do Senhor. Ou seja, todos nós em conjunto, em grupo, agradecendo a Ele, fazendo o que Ele nos tem nos mandado, que é aqui levar a palavra para aqueles que não têm conhecimento, ou até mesmo que tem conhecimento, mas está um pouquinho afacaçado, e falta de força, de ânimo. Então nós temos que conversar com as pessoas, dar uma palavra de fortalecimento. Nós estamos o quê? Granjeando. Mas se a gente pegar e só ouvir para nós e não transmitir o melhor do conteúdo que está aqui nesse livro, então se nós não fizer isso, nós não estamos granjeando para o Senhor. Pelo contrário, nós estamos guardando. Isso aqui não é para ficar guardado. É para nós granjear. Ou seja, entender o que está aqui, e transmitir com sinceridade e honestidade, não com palavras mentirosas, enganando os outros. Não, falando o que está escrito e falando a verdade. Aí nós estamos granjeando para o nosso bem-estar espiritual e pelo o dia pelo qual, quando esse reino vir, nós prestar conta para ele do que nós granjeamos. E ele nos dará o lugar pelo qual ele está preparado para o seu. E aí? E aí eu pergunto para você, você quer estudar primeira classe ou na segunda classe? Você quer granjear ou não quer granjear? Então, se você ficar prostrado, guardado, então você vai ter que prestar conta. E o que você vai falar quando este homem novo voltar para tomar posse do seu reino? Então, nós temos aqui 2 classes, a primeira classe e a segunda classe. Primeiro, nós vamos ver aqui o que aconteceu. Mas assim, e chamando 10 servos seu, deu-lhe 10 dízimos e disse: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos lhe aborrecia e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Muito bem?
E aconteceu o quê? Voltando ele, depois de tomar posse, depois, então aconteceu o quê? Voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aquele servo a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado. Negociando. E veio o primeiro, disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Muito bem, viu? E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse, também se tu uma bênção, se tu também sobre 5 cidades. Agora aí veja bem, aí veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que toma o que não puseste e cega o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabia que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com o juro. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe as minas e dai aos que têm 10 minas. E disseram-lhe, Senhor, ele tem 10 minas. Ele ainda reclamou ainda. Mas, Senhor, eles têm 10 minas. Porque cada um, ele deu 5 minas e passou a ter 10. 10 minas. Eles ainda reclamaram. Pois eu vos digo que aquele que tiver-lhe dado, mas aos que não tiverem, até o que tem, lhe será tirado. E quando aquele meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-o aqui e matai-o diante de mim. Mas essa palavra que ele está dizendo aqui, não é chegar, conforme eu falei, é matar, tirar a vida da pessoa, não. Já tem cada um de nós um caminho certo, destinado. Então, este caminho, quando chegar na hora que nós vamos prestar conta com ele, então ele vai dizer qual é o caminho que você quer. Você veio pelo caminho estreito, então você vai ficar nessa cidade aqui. Se você veio pelo caminho largo, então você vai para aquele outro lado dali. Então se você veio pelo caminho estreito, você vai ficar numa classe. Se você veio pelo caminho largo, você vai ficar em outra classe. Então, vamos entender por que sobre isso. Porque quem é a primeira classe? A primeira classe, quando ele diz aqui, quando ele diz aqui no texto que nós lemos aqui, e chamando, mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Estes são as primeira classe. Estes são as primeira classe. Por quê? Não quero ouvir a palavra, não dou importância de uma palavra, não quero saber nada sobre o Todo-Poderoso. Então, esses são as primeiras classes. Entendeu? Esses são as primeiras classes. Que você vê que as autoridades, os homens aqui da lei da terra aí, os que são, só se preocupam com dinheiro, com coisas luxuosas, e querem estar sempre por cima daqueles que têm só simplesmente o seu pão de cada dia e o Espírito Santo de Deus na sua vida, para ele sobreviver com ele e toda a sua família. Então, a primeira classe, eles é o quê? Eles são, aqui, pelo esse texto que está falando aqui, os seus concidadãos, os pessoal que de bons financeiramente, que tudo eles negociavam, faziam do que eles faziam, e até mesmo tirando proveito do mais fraco.
Então esses são os da primeira classe, porque eles não aceitaram que ele viesse para reinar sobre ele, que é o Senhor Jesus Cristo, porque ele veio por uma terra remota, fica um tempo, e depois ele tinha que fazer uma viagem, e ele fez essa viagem. Você sabe qual foi essa viagem que ele fez? Foi quando eles pegaram ele, não quiseram ouvir o evangelho dele, não quiseram ouvir o seu ensinamento, então o pessoal nunca aceitaram. Uns aceitaram, outros não aceitaram. E aquele que aceitava ainda era castigado. E por quê? Por causa dos concidadãos. Porque eles queriam outra coisa, não queria que ele. Então, ele partiu daquela terra remota, mas deu as instruções, ele deu essas minas para aqueles homens, para eles granjearem. Para mim, ou seja, para mim e para você, e todo aquele que quer granjear a palavra do Senhor. Mas granjear não é você pedir, não. É você transmitir o evangelho, falar das coisas verdadeiras dele, para que ele quer que você seja salvo. Ele quer que quando ele vir, ele venha e quer que você vá com ele. Por isso que nós temos que evangelizar, falar a verdade, honestamente, dignamente. Aí sim, aí ele vai lhe perguntar e nós temos que responder. E se você não granjeou aqui, você não granjeou, o que você vai responder para ele? E o que ele vai fazer por você? Então, muito bem. Aqui nós vemos que da primeira classe, quem é a primeira classe? É os concidadãos, ou seja, todos aquele que está afastado da palavra do Senhor, que está afastado da presença do Senhor, porque nós temos que estar em comunhão com Ele, em oração constantemente, e sempre transmitindo a palavra para Ele, e buscando cada vez mais que você está em comunhão com Ele, mas Ele está dando mais conhecimento e interpretação sobre a palavra verdadeira, né? Sobre a palavra verdadeira, porque nós temos que estar constantemente falando com Deus. Nós temos que sempre estar falando com Ele. Mas temos que chegar. Não. Você pode estar dentro do seu quarto, da sua cozinha, aonde você tem o seu trabalho, da sua caminhada, conversando com os amigos, mas falando com Ele e transmitindo a palavra. Então nós temos que estar sempre em comunhão com Ele. Então veja que eu pergunto para você, mais uma vez, você quer estar na primeira classe ou na segunda classe? Quem ficou aqui nesse texto, dá para a gente entender, quem ficou na primeira classe e na segunda classe. Veja bem, quando ele distribuiu aquelas minas aos servos, o primeiro, ele deu 10. Ele granjeou, arrumou 10. Servo bom e fiel. Do pouco que te dei, te darei 10 cidades. Goza no gozo do teu Senhor. Olha que coisa bonita que Jesus aqui no caso falando com ele. Vê o segundo, só ganhou 5. Granjeou, Senhor, está aqui. As 5 minas que me deste, granjeei e arrumei mais 5, está aqui. É isso. Servo bom e fiel. No pouco te desse, mas te darei 5 cidades. Vem para o gozo do teu Senhor. E aquele que guardou, ouviu, recebeu e guardou. Servo mau. Aquilo que eu te dei, tirai de você e dai para aqueles que têm. E ele achou ruim. Quando ele disse para o Senhor, mas Senhor, ele já tem 10. Ele já tem 10. Ele já tem 10. Então, aquilo que, veja bem, tirai-lhe e dai daquele que já tem. Por quê? Ele não granjeou, ele não multiplicou, ele não buscou, não distribuiu a palavra para as outras pessoas. Ele não falou nada. Ele guardou, ouviu e guardou com medo. Você tem que ter medo de quê? Sim, nós temos que ter